Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar o sistema nervoso. No sistema, a gente encontra uma divisão para facilitar o estudo, tá? E também a localização anatômica dessas peças. Então, a gente tem aí dentro do sistema nervoso a divisão do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso central, nós temos a formação do encéfalo, que é tudo que está dentro da nossa caixa craniana, dentro do nosso crânio, e a medula espinhal, que é tudo aquilo que está dentro do canal vertebral formado pela coluna vertebral, ok? E aí temos, a partir da medula espinhal, nosso sistema nervoso periférico, a parte do sistema nervoso somático, que é aquele que vai mandar os comandos para os órgãos efetores, e o sistema nervoso autônomo, que é subdividido em duas porções, um simpático e um parasimpático, tá? O autônomo, ele funciona para manter a nossa homeostase corporal. Então, ele que vai dizer aí se você deve ir ao banheiro ou deve se curar para esperar ir ao banheiro, se chora, se não chora, se arrepia, se não arrepia, tá ok? Então, esse aqui é o que vai comandar as funções entéricas, né? A parte nossa toda de sistema do trato gastrointestinal, essas respostas dentro das vísceras. Então, aí, dentro do sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal, sendo que o encéfalo ele é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. No cérebro, nós vamos encontrar duas porções, o telencéfalo e o diencéfalo. Vamos estudar o cerebelo, vamos estudar o tronco encefálico, sendo que o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, ok? Já o sistema nervoso periférico, ele é dividido em nervos cranianos, que são 12 pares, nervos espinhais, 31 pares, além das terminações nervosas aí relacionadas a cada peça efetora. Começando então nossos estudos sobre o sistema nervoso central, ok? Função desse sistema, integração do organismo com o meio ambiente. É através do sistema nervoso central que nós captamos as informações externas, processamos essas informações e interpretamos, para que a partir disso a gente consiga responder a esse estímulo. Pode ser tanto um estímulo interno dos nossos próprios órgãos, ou um estímulo externo, como calor ou frio, a fome, né? Centro de controle e coordenação. É a partir do sistema nervoso central que a gente vai ter esse controle da coordenação dos nossos movimentos. Vai ter uma resposta ativa nos músculos ou nas glândulas, de acordo com a informação que chegar, e esse sistema ele é responsável pela manutenção da homeostase. O que é a homeostase? Manter o organismo em equilíbrio, que todas as células continuem funcionando, cada uma com sua função específica. No sistema nervoso central, a gente vai observar a formação de duas grandes diferenciações em substâncias. Então, nós temos aí a substância branca, que é aquela onde a gente vai encontrar uma agregação de axônios mielinizados e amielínicos, que possuem uma bainha de mielina e outros que não possuem essa bainha de mielina, né? Esses neurônios mielinizados e amielínicos. E a substância cinzenta vai conter os corpos celulares dos neurônios, a parte dos dendritos, axônios sem mielina e terminações axônicas e as células que compõem a neuróglia, ok? Então, a substância fica branca justamente por quê? Por causa da bainha de mielina, que é uma capa de gordura que serve como se fosse uma proteção para os neurônios, tá? E a substância cinzenta, que a gente não encontra mielina, ela vai ficar mais escurecida. E aí a gente vai perceber que as funções desse sistema nervoso central, no trato da substância branca, vai propagar esses impulsos sensitivos do receptor para o encéfalo e impulsos motores do encéfalo para os efetores. Ou seja, você recebe
As sensações, por exemplo, espetou o dedo. Você recebeu essa sensação na pontinha do seu dedo. Essa sensação vai até o seu cérebro, ele vai interpretar a dor, essa informação como dor, e vai mandar de volta um impulso motor para que o seu dedo seja retirado do espinho, ok? E aí a substância cinza vai receber e integrar essas informações, que são as aferentes e as eferentes, nessa rota comentada aqui acima. Aqui nessa imagem a gente consegue observar que a parte cinzenta no cérebro é externa, que é o que a gente chama de córtex, e a parte branca é mais interna, que a gente chama de parte de substância branca, ok? Então, o córtex cerebral e a substância branca. Lembrando que em alguns trechos mais internos a gente encontra a substância branca também formando núcleos, tá? Já se a gente for analisar a medula espinhal, a gente vai observar o contrário. A parte cinzenta é mais interna, onde a gente vai encontrar os corpos dos neurônios, e a parte branca é mais externa, onde vai estar aí o prolongamento do axônio desses neurônios, ok? Então, na parte do encéfalo, córtex cerebral cinzento, substância branca interna. Medula, a parte cinzenta é interna e a parte branca é externa. Começando aqui pelo encéfalo, o nosso encéfalo possui mais ou menos cerca de 1,5 kg a 2 kg, dependendo aí do tamanho desse adulto que a gente estiver observando. Ele está sempre localizado dentro da caixa craniana, protegido pelos ossos que formam o crânio. É a estrutura mais complexa de todo o nosso sistema nervoso central. E ele é dividido em 3 partes: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Tudo isso é o encéfalo. Então, quando a gente fala de encéfalo, tudo aquilo que está dentro da caixa craniana, tá ok? Então, a gente tem a porção do cérebro, porção do cerebelo e o tronco encefálico. Esse cérebro, então, esse encéfalo, né, na verdade, toda essa estrutura, vai controlar todas as atividades do corpo. A gente encontra aí mais ou menos 10 bilhões de neurônios e trilhões de conexões entre esses neurônios. E essa parte do encéfalo vai estar ligado ao restante do corpo através da medula espinhal pela coluna vertebral. Começando aí pela porção do cérebro, dentro do encéfalo, o cérebro tem como funções captar as sensações, atos conscientes e voluntários, como os movimentos musculares, promover o pensamento, memória, inteligência, aprendizagem, sentidos e equilíbrio. Então, toda essa estrutura do cérebro tem áreas específicas para cada uma dessas ações, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a área de Broca, que é responsável pela fala. Acidentes que afetam essa área, a pessoa tem problemas na fala. Na parte occipital, a gente encontra a área responsável pelo comando da visão. Então, aqui, se a pessoa tem alterações nessa região occipital, ela vai ter problemas relacionados à visão. Na parte do lobo temporal, é onde a gente faz a troca das informações, a interpretação das informações relacionadas à audição. Problemas nessa área vão afetar, então, a audição. Então, cada uma dessas áreas específicas dentro do cérebro vão estar relacionadas a alguma dessas funções. O cérebro constitui cerca de 90% da nossa massa encefálica total. Então, toda essa porção aqui superior, cerca de 90%. Ela é uma superfície preguiada e essas pregas aumentam a superfície de contato aqui para promover aqui para a gente conseguir observar mais corpos neuronais, tá? Por isso que a gente tem mais habilidades do que outros mamíferos, devido ao pregueamento dessa porção do córtex cerebral. Ele é dividido em 2 hemisférios, então a gente tem o lado esquerdo e o lado direito, né? Dividido em 2 partes, o córtex, que é a porção mais externa, composto por substância cinzenta, onde a gente encontra os corpos neuronais, e a região mais interna, composta por substância branca, onde a gente vai encontrar os dendritos e os axônios. Ainda no cérebro, nós observamos que
o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo vão receber as informações do lado oposto, tá? Então, o seu lado direito vai receber informações do seu lado esquerdo e tem mais relação com o controle de habilidades artísticas e criativas. Já o seu lado esquerdo vai receber informações do seu lado direito e vai controlar atividades mais relacionadas à parte científica, como matemática e linguagem. Então, perceba aí quais são as suas habilidades. Você é mais artístico, criativo, imaginativo? Ou você tem facilidades com as ciências, a matemática, a linguagem? De acordo com as suas facilidades, a gente observa aí qual hemisfério é dominante em você, tá ok? Pessoas destras, né, têm o hemisfério dominante o esquerdo, porque escrevem com a mão direita. Pessoas canhotas têm o hemisfério dominante direito, porque escrevem com a mão esquerda. Nessa imagem aqui, nós vemos o cérebro, a formação do encéfalo, tá? E aí a gente chama essa porção de telencéfalo, onde a gente observa a formação dos dois hemisférios, numa visão superior e numa visão inferior. Olhando por baixo, inferiormente, a gente consegue observar a formação do tronco encefálico e também aqui, ó, dos dois hemisférios do cerebelo, ok? Então, olhando por cima, superiormente, a gente vai observar uma fissura longitudinal que separa o hemisfério esquerdo do hemisfério direito, ok? Essas voltinhas, cada voltinha dessa é chamada de um giro, e os sulcos, né, são essas depressões aqui chamadas de sulcos, ok? Então, isso tudo pregueia e aumenta a superfície do cérebro. Olhando aqui numa visão já partida, né, nós separamos um hemisfério do outro, então a gente consegue observar que esses hemisférios eles são mantidos unidos através do corpo caloso. O corpo caloso é que mantém a união dos hemisférios direito e esquerdo. Essa estrutura aqui, ó, o centro, que a gente consegue observar, ok? Então, aqui a gente tem a formação óssea, a formação do telencéfalo, o diencéfalo, o tronco encefálico e aqui a porção do cerebelo. O telencéfalo, ele possui formações de lobos, né, numa divisão anatômica, de acordo com o osso que a gente vai observar aí nessa posição. Então, se está para o osso frontal, temos a formação do lobo frontal. Para o osso parietal, temos a formação do lobo parietal. Para o osso occipital, nós temos a formação do lobo occipital. Para o osso temporal, nós temos a formação do lobo temporal. E aí, se a gente remove esse lobo temporal, a gente vai perceber mais um pregueamento interno aqui, que é chamado de lobo insular ou lobo da ínsula, como se fosse uma ilha, tá ok? Nessa imagem, então, conseguimos visualizar superiormente, inferior, vista medial e vista lateral, tá? Então, a gente vê lobo frontal, parietal, temporal em verdinho aqui do ladinho e amarelo, o occipital. Se a gente remove o temporal, ó, tem que remover o lobo temporal para conseguir enxergar quem? O lobo da ínsula ou lobo insular. Falamos tudo de telencéfalo, agora vamos aprender sobre o diencéfalo. O diencéfalo é toda essa estrutura aqui, ó, em vermelho, ok? Então, no diencéfalo nós vamos encontrar o tálamo, hipotálamo, epitálamo, glândula pineal, quiasma óptico e a hipófise. Falando sobre o diencéfalo é toda essa estrutura aqui, tá ok? Começando pelo tálamo. O tálamo ele é responsável por reorganizar nossos estímulos nervosos, além da percepção sensorial relacionada à nossa consciência. Embaixo do tálamo, nós temos o hipotálamo. O hipotálamo ele regula a homeostase corporal, trabalhando aí a temperatura, apetite, balanço hídrico e controla a hipófise, além de outras glândulas, tá? Então, aqui do hipotálamo, para baixo do hipotálamo, a gente encontra a hipófise, ok? O epitálamo é essa porçãozinha posterior aqui, e aí a gente encontra em roxinho aqui a glândula pineal.
glândula pineal, ela é responsável pela produção de melatonina, hormônio do sono. Em relação ao cerebelo, ele está posterior ao tronco encefálico, ok? E inferior ao telencéfalo. Ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, o tônus e o vigor muscular, nossa orientação espacial, além de controlar e coordenar outros movimentos corporais. Tá? É chamado de árvore da vida, porque aqui, a partir do cerebelo, nós temos os nossos, a parte de controle visceral e vegetativo do nosso corpo, ok? Então, por isso que acidentes na região da nuca são muito importantes devido à proporção de acometimento aí do cerebelo, tá? O tronco encefálico. Tronco encefálico é essa porçãozinha toda aqui, ok? Ele é formado pelo mesencéfalo, ponte e o bulbo. A partir do amarelinho aqui, a gente já tem a medula espinhal, passando dentro do canal vertebral, na coluna vertebral, ok? Então, o mesencéfalo aqui, ó, vai suportar a porção do diencéfalo e do telencéfalo. A ponte faz a comunicação com o cerebelo e o bulbo vai passar essas informações para a medula. O mesencéfalo, então, toda essa porção aqui, né, está relacionado com a recepção e coordenação das contrações musculares. Ele comanda a nossa postura corporal, além de comandos aí para visão e audição, tá? Então, acidentes vasculares aqui nessa região que acometem essa porção de células neuronais afetam aí a visão e a audição, além da coordenação das nossas movimentações corporais. A ponte já está relacionada com a manutenção da nossa postura corporal, com o equilíbrio do corpo e também o tônus muscular. Tônus muscular relacionado aí com a sua movimentação do corpo, tá? É aquilo que você não precisa ficar se lembrando de contrair, por exemplo, os músculos do seu pescoço para manter a sua cabeça ereta. A não ser que esteja lá no WhatsApp, né, digitando vai, aí sua cabeça entorta. Beleza? O bulbo, porção final do tronco encefálico, tronco encefálico, ele está relacionado aí com a responsabilidade de controle dos batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e também os movimentos para deglutição, né? Então, acidentes vasculares ou outros tipos de acidentes nessa porção bulbar aqui estão relacionados com problemas nessas áreas. Aqui, então, nessa imagem, nós temos aqui a visão geral desse sistema nervoso, tá? Então, o encéfalo é formado pelo telencéfalo, diencéfalo e o cerebelo, além do tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, ok? Nós já vimos todas essas regiões e as responsabilidades para cada uma delas. Agora, vamos observar as estruturas relacionadas à medula espinhal, ok? Então, vamos observar aí a formação dessas informações para a medula espinhal. Na medula espinhal, ela vai estar localizada dentro do canal vertebral, que passa pelo forame vertebral, que a gente observa na formação de uma das vértebras da nossa coluna. Essas vértebras são empilhadinhas, então permitem a passagem perfeita da medula por toda essa estrutura, além da medula, entre os forames intervertebrais, nós vamos ter a passagem e a formação dos nervos periféricos. Então, a cada uma dessas forames intervertebrais, vamos ter a passagem dos nervos periféricos, que vão inervar cada uma das regiões do nosso corpo. Então, observa aqui o telencéfalo, o cerebelo, ok? E o finalzinho aqui que é o bulbo. Do bulbo, passando pelo forame magno, que é aquele buracão que a gente observa na formação do osso occipital, a gente tem a medula espinhal, ok? Não confundam com a medula óssea, que é responsável pela produção de células sanguíneas.
Aqui é a medula espinhal, formada pelos corpos dos axônios, né? No caso, o axônio dos corpos neuronais, que vão passar por essa estrutura, tá bom? E aí, na medula espinhal, a gente vai ter o inverso dessa posição. Substância negra ou cinzenta interna, substância branca externa. Função da medula espinhal: conduzir todos os impulsos nervosos do corpo para o encéfalo ou do encéfalo para o corpo, dependendo aí da situação que a gente está vendo, tá? Se é uma via aferente ou uma via eferente. Produz, então, esses impulsos nervosos também relacionados com atos reflexo. Lembra lá quando você põe o dedo na chapa quente, você fica esperando seu dedo queimar para tirar? Não, você logo tira o dedo, não é? Então, espero que seja assim, hein, galera? Não deixa o dedo queimar, não. Reação rápida de emergência, como no caso de você precisar desviar de alguma coisa, tá? E aí não há uma participação do encéfalo nesses atos reflexos. Aquela famosa batidinha no joelho, que a pessoa dá um chutinho, é justamente essa informação que chega aqui até o centro medular e volta para o órgão efetor, no caso os músculos, dando aquele ato reflexo do chutinho na perna, tá ok? Após uma batidinha no joelho. A medula espinhal, alguns livros vão chamá-la de hack, tá? Dependendo do livro que você estiver trabalhando aí, se ele for um pouco mais antigo, talvez você encontre esse termo. É um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo, a partir do bulbo, e percorre toda a coluna vertebral. Ela aloja-se dentro do canal vertebral e aí dessa medula espinhal partem 31 pares de nervos espinhais, formando o nosso sistema nervoso periférico. Então, esses nervos vão partir pelo forame intervertebral e a partir disso aqui, ó, a gente chama isso de nervo periférico. Todas essas projeções laterais são os nervos periféricos. Nós temos 31 pares, 2, né, um para cada lado aí do nosso corpo, tá ok? E aí, passando dentro do forame vertebral, a medula espinhal. Tranquilo, né, gente? Então, essa medula vai apresentar um formato cilíndrico achatado no sentido antero-posterior, da frente para trás. O limite superior é sempre no forame magno ao encontro do bulbo, acima do osso occipital, tá ok? Dentro da caixa craniana. O limite inferior vai ser a formação a partir da lombar 2, da vértebra lombar 2, tá ok? Nesse finalzinho aqui a gente vai ver a formação de um cone, então a gente chama isso de cone medular. E esse cone medular continua ao centro aqui, ó, essa visãozinha mais clarinha, essa fitinha mais clarinha que vocês visualizam aqui, que a gente chama isso de filamento terminal, tá ok? E aí a gente vai ter a formação de um saco dural. Esse saco dural é formado pelas meninges, que vão proteger toda essa estrutura aqui. A gente ainda vai estudar a parte de meninges mais pra frente. E ao final, a partir da L2, a gente vai observar só a projeção dos nervos periféricos passando por aqui. Como são vários fios, os anatomistas deram o nome de cauda equina, como se fosse um rabo de cavalo mesmo passando por aqui, tá ok? Então, essa medula espinhal é massa de tecido nervoso, contido dentro do canal vertebral, sem ocupá-lo completamente, sempre vai haver um espacinho aqui, tá? No adulto, cerca de mais ou menos 45 centímetros. Lembrando que pessoas menores, isso vai ser menor. Pessoas maiores, mais altas, isso vai ser maior. Vai variar sempre, tá? Mas nas mulheres, ela é sempre um pouco menor. Essa medula espinhal vai estar ligada ao bulbo, no tronco encefálico, a partir do forame magno. O limite inferior é sempre na altura da lombar 2, da vértebra L2, e ela afina-se a partir da L2, formando o cone medular, até formar o filamento meníngeo terminal. Então, aqui a gente vê a formação do cone, que é esse mais fininho, e aí ela faz um prolongamento, que a gente chama de filamento terminal, ok? Aqui na imagem, ó, pinçado estão as meninges. Então, a gente está segurando a porção da meninge. E aí, internamente, a gente está vendo a medula espinhal. E partindo da medula espinhal, olha as lateraisinhas aqui, a formação dos nervos periféricos.
Para a formação dessa medula espinhal, ela vai dar origem aí a duas grandes intumescências, que a gente chama de um espessamento ou uma dilatação, tá? Dessas dilatações, a gente vai encontrar uma maior quantidade de neurônios e fibras nervosas que vão entrar ou sair dessas áreas, formando as raízes nervosas. No plexo braquial, eu preciso inervar os braços, então eu vou ter uma dilatação nessa região para a formação dos nervos que vão para os braços. Na porção lombar, lombosacral, entre a lombar e o sacro, a gente vai ter uma segunda intumescência chamada de intumescência lombar. Essa dilatação é justamente de onde vai partir todos os nervos que vão fazer a inervação da parte pélvica e da parte dos membros inferiores. Aqui, então, a gente consegue visualizar a parte do encéfalo, sistema nervoso central localizado dentro da caixa craniana, e a partir aí do forame magno, a gente visualiza quem? A bonita da medula espinhal, tá? Então, medula espinhal e todas essas projeções laterais aqui são os nervos periféricos, ok? Então, não confundam. Sistema nervoso central é esse que está localizado dentro da caixa craniana, mas a medula espinhal. Os nervos que saem das projeções laterais da medula espinhal, a gente chama isso de sistema nervoso periférico. Protegendo tudo isso, Deus foi lá e fez uma capinha constituída por 3 delicadas membranas que vão revestir esse sistema nervoso central. De fora para dentro, nós temos a dura mater, a aracnoide e a pia mater, ou aracnoide mater também, tá? Alguns livros trazem assim, ok? Então, a camada mais externa é a dura mater, mais grossa também. Depois a gente tem a aracnoide, e a mais fininha e em contato íntimo com a parte do sistema nervoso central é a pia mater, tá? Então, se a gente olhar de fora para dentro, tem a parte aqui, ó, do couro cabeludo, depois a caixa craniana, que é o osso, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Abaixo da pia mater, a gente já vai encontrar diretamente os neurônios formando aí, então, a dura mater. A gente vai observar que ela é mais superficial, ela é espessa e bastante resistente. É formada por tecido conjuntivo rico em colágeno e contém nervos e vasos, tá? Quando você sente uma dor de cabeça que parece como se fosse uma pressão no cérebro todo, no crânio todo, são os nervos localizados nessa meninge que passam essa informação de dor, tá ok? Então, aqui a gente consegue visualizar, ó, a dura mater intacta. Parece uma membraninha bem espessa, bem resistente. A aracnoide já é uma membrana mais delgada, separada da dura mater pelo espaço subdural, e ela é separada da pia mater pelo espaço subaracnoide, onde a gente vai encontrar o líquor, que vai ter função aí também de proteção mecânica, tá? A aracnoide permite uma comunicação entre os espaços subaracnoides com o encéfalo e com a medula. Então, veja, a gente tem a pele, o osso, a camada perióstea, né, a parte interna do osso aqui, então tem um periósteo. Aí a gente tem a meninge, que é a dura mater. Essa dura mater, logo entre o espaço entre a meninge dura mater e a meninge aracnoide, a gente tem um espaço aqui, ó, chamado de subdural, tá? E aí abaixo da aracnoide a gente tem um espaço entre a aracnoide e a pia mater. Esse espaço é chamado de subaracnoide, espaço subaracnoide. A pia mater, reparem que ela é totalmente grudadinha intimamente ao tecido cerebral, tá? É como se fosse um plástico filme envolvendo toda a massa cerebral, tá ok? Esse espaço aqui, ó, da subaracnoide, ela vai ser todo preenchido por líquor. É o líquido céfalo-raquidiano. A pia mater é a mais interna e adere totalmente à superfície do encéfalo e também da medula. Ela acompanha cada um dos relevos, que são os giros, e as depressões, que são os sulcos cerebrais.
ela dá resistência a esse tecido nervoso que ele é muito mole. É como se fosse uma gelatina, tá? Imagina aí uma gelatina, se a gente der uma sacudida, ela não balança, mesma coisa é o cérebro, tá? Ele é bem molenga, como se fosse uma gelatina. Então, de fora para dentro, osso, dura mater, aracnoide. Na aracnoide é que a gente vai encontrar, ó, a passagem dos vasos sanguíneos, tá? Os vasos sanguíneos, eles não têm contato direto com o tecido cerebral. Eles ficam separados do tecido cerebral pela pia mater. A pia mater, representada aqui em verde, ó, separa perfeitamente os vasos sanguíneos do tecido cerebral. Quem vai fazer a irrigação desse tecido cerebral? As células da neuróglia, ou células da glia, que vão receber a nutrição desse material via sangue, e aí vão passar essa nutrição para os neurônios. Mesma coisa aqui, pele, tá? Parte do periósteo, o osso, a dura mater, a aracnoide, ó, veja que ela é chamada de aracnoide porque ela tem essas projeções aqui filamentosas e aparece como se fosse uma rede, uma teia de aranha, ok? E aí, mais intimamente, a gente tem a pia mater. A pia mater vai envolver cada uma das voltinhas do cérebro, tá bom? Finalizando aqui com as meninges. Então, na medula, a mesma posição. Mais externa, a dura mater. Entre a dura mater e a aracnoide essa vermelhinha aqui, ó, a gente tem um espaço subdural, ok? Entre a aracnoide e a pia mater, a gente tem um espaço subaracnoide. Um dos tipos de anestesia, ele é depositado justamente aqui, ó, nesse espaço subdural. Tá? Então, o anestesista tem que perfurar a dura mater de modo que ele não ultrapasse o espaço subdural. Coloca-se o anestésico justamente nessa porção aqui. E aí, esse medicamento vai fazer anestesia desses nervos a partir dessa localização, tá? E aqui, ó, a gente consegue visualizar em vermelhinho, ó, a pia mater, ok? Então, entre a aracnoide e a pia mater, a irrigação para essa medula espinhal. Entre o espaço subaracnoide, a gente vai ter o preenchimento com o líquido cérebro espinhal, cérebro raquidiano ou céfalo raquidiano, dependendo do livro que você estiver utilizando, tá? Termo mais atualizado, cérebro espinhal. Então, ele é um fluido aquoso, ele é incolor e ocupa esse espaço subaracnoide e todas as cavidades ventriculares. O cérebro é formado por cavidades chamadas de ventrículos. Esse líquido promove a proteção mecânica desse sistema nervoso central. Lembra que eu falei para vocês que o cérebro, o telencéfalo, que toda essa porção parece uma gelatina? Então, pega uma gelatina e dá uma sacolejada aí. Pois é desse jeito que o cérebro faz igualzinho, tá? Aqui, ó, essa partezinha em azul claro, ó, é toda a parte do líquor. Então, esse líquor vai fazer o quê? Vai proteger o nosso sistema nervoso central desses choques mecânicos, tá? Algumas crianças nascem com problemas de drenagem desse líquido cérebro-espinhal, tá? Então, a criança nasce com a chamada hidrocefalia, que é o aumento da caixa craniana devido ao acúmulo desse líquor nesses espaços. Esse líquor ele é renovado a cada dia e aí ele é excretado via as projeções sanguíneas aí da irrigação e drenagem, tá? Se isso não acontece, esse líquor vai sendo acumulado dentro dos ventrículos cerebrais e a caixa craniana da criança acaba aumentando. Aqui a gente consegue visualizar, ó, a projeção dos ventrículos cerebrais, tá ok? Para a aula de hoje, então, é isso. Lembre-se aí de observar as suas facilidades, tá? Se você trabalha mais seu lado direito ou seu lado esquerdo cerebral, lembrando que isso aqui não é tão, assim, utilizado, pode haver variações, tá? Você pode ser muito bom em tudo isso e muito bom em tudo isso também, tá ok? Toda essa aula foi baseada nas imagens do livro Princípios de Anatomia Humana, do Tortora, mas todos os outros livros de anatomia contêm esse conteúdo. Beijo, até a próxima, pessoal!